Seja você um iniciante na vida freelancer ou que já esteja no caminho há muito tempo dentro desta jornada, muito provavelmente você já ouviu falar de calote, se é que você já não passou por essas algumas vezes. Esse é um dos maiores medos que a gente tem quando começamos a viver de maneira independente. E esse vídeo eu quero te dar algumas dicas e uma ferramenta para você nunca mais passar por isso. Meu nome é Sebastião Baltazar e você está no canal do Ser Freela. Por aqui eu compartilho um pouco da minha vida nessa trajetória dos últimos 10 anos como alguém que vive de maneira independente. Algumas dicas e algumas informações sobre a vida do trabalhador autônomo. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre especificamente algumas coisas que você precisa fazer para não levar calote. Eu sei que este é um dos maiores medos que a gente tem na vida freelancer e eu te confesso que eu já tive alguns problemas. Então eu já tive clientes, por exemplo, que pagavam os famosos 50% de entrada, que é um mecanismo muito comum de cobrança, mas que desapareciam na entrega do projeto. Já tive clientes que pediam um orçamento, faziam um contrato até eventualmente, né, mas infelizmente não pagavam a primeira parcela e desapareciam no meio do processo. E já tive clientes que simplesmente desapareciam na metade do projeto. Ou seja, em qualquer uma dessas situações, eu já levei calote. Confesso para você que já aconteceu até mesmo de eu ter que colocar um cliente no SPC e essa é uma história para um outro vídeo. Se você quiser saber mais dessa história ou como que eu fiz todo esse rolê, coloca aí já nos comentários. Aliás, se é a sua primeira vez aqui neste canal, não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o canal Ser Freela e para que mais freelancers possam se beneficiar dos conteúdos que a gente traz aqui semanalmente. Eu vou te trazer 3 dicas e no final eu vou te mostrar uma ferramenta que pode acabar com seus problemas e com esse medo ou insegurança de sofrer calote. Não interessa se você está no começo ou se você já está na jornada, muito provavelmente você ainda não conhece essa ferramenta porque é uma ferramenta relativamente nova e eu vim correndo aqui contar para vocês. Mas vamos primeiro, antes de falar de ferramenta, como você já deve estar acostumado se você já está aqui há algum tempo, eu gosto de passar alguns conceitos e no caso de calote não é diferente. Não adianta você ter uma ferramenta incrível se você não tiver algumas coisas bem guardadinhas aí na sua mente, tá? Então eu quero te dar a primeira dica de todas, que é a seguinte: nunca, em nenhuma hipótese, faça jobs, entregue seus jobs sem uma garantia. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, e isso é bastante comum no nosso mercado, a gente cobra 50% antes e 50% depois. Mas mesmo que você cobre 50% depois da entrega, em alguns casos você pode fazer algumas coisas, como por exemplo, colocar a marca d'água na sua identidade visual ou colocar uma marca d'água no PDF que você diagramou para garantir que o seu cliente saiba que o trabalho foi completo, mas só fazer a entrega final desse arquivo ou da identidade visual ou o que quer que você trabalhe quando finalmente ele fizer o restante do pagamento. Isto é um dos tipos de garantias que você tem. Também é uma garantia a nossa segunda dica. Nunca, sob nenhuma hipótese, trabalhe sem contrato. Ah, mas é um cliente rápido, é um job pequeno, é um job bem simples de fazer. Pois é, mas é justamente por esses pensamentos que a gente acaba levando o calote e, infelizmente, isso faz com que o nosso mercado fique cada vez mais saturado, cada vez mais amador, tá? É importante, sim, você utilizar contrato. Já falei sobre isso, provavelmente, se não tem algum vídeo aí marcado, vão ter vídeos no canal em breve. O contrato tem uma relevância importantíssima na vida de um profissional autônomo, em especial porque isso vai te trazer certo profissionalismo, posicionamento de empresa, não posicionamento de alguém que é sobrinho, de alguém que está começando agora. Ah, mas eu estou começando agora. Tudo bem, você pode começar agora já com um contrato em mente. E isso nos leva a uma terceira dica, né? Depois que você tem um contrato, você precisa necessariamente ter um sistema de cobrança. Por que é interessante você ter um sistema de cobrança? Veja, é meio chato ter que ficar ligando ou às vezes você ter que entrar em contato com o seu cliente
cliente, ou você ter que mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu sei que ficar ligando é uma coisa que ninguém faz hoje em dia, mas foi só um exemplo, tá? Usa isso como didática de conhecimento, a não ser que você realmente goste de fazer ligações. Bom, todavia, é chato ter que cobrar a pessoa, né? É chato você ter que ir até lá e cobrar de qualquer que seja a forma, seja mandando um e-mail, seja mandando um WhatsApp. Quando você tem um sistema de cobrança, você tem um intermediário, ou seja, você tem um sistema que vai fazer a cobrança para você, que não vai levar necessariamente a sua assinatura e vai acontecer de maneira, geralmente, automática. Desta forma, você garante que o seu cliente será notificado caso o pagamento atrase, caso antes até de fazer o pagamento, ele vai receber as notificações necessárias, mas não é você quem está fazendo isso e você meio que se isenta dessa responsabilidade. Não é que você não seja responsável por isso, porque você é e tá tudo bem você fazer cobrança, tá? Longe de mim dizer o contrário, até porque eu cobro mesmo se o cliente atrasar, por exemplo. Só que eu uso sistemas de cobrança, então eu só vou cobrar se o sistema falar, ó, eu tentei tantas vezes e infelizmente seu cliente não pagou. Vamos dar um exemplo assim, né? O que raramente acontece hoje em dia. Acho que, para ser sincero, eu já tive atrasos, mas nunca tive mais nenhum cliente que não pagasse, justamente porque eu tenho todas essas dicas muito bem na ponta da língua. Então, ter um sistema de cobrança vai te ajudar bastante na hora de você cobrar, porque você se isenta dessa responsabilidade, por assim dizer, e você não fica com aquela sensação ruim, também não desgasta a sua relação com a outra pessoa, enfim. Você não tem por que se ocupar com isso, né? No final das contas, ter um sistema de cobrança também vai te ajudar a ter mais tempo. Assim como você ter um contrato e fazer os seus jobs de forma adequada vai te garantir, vai te dar algumas garantias, o sistema de cobrança vai acabar te dando aí um pouco mais de produtividade. Tem muitos benefícios, né? Só de entender que as coisas vão acontecer sem a necessidade de você ir lá cobrar, já vai te ajudar bastante. Agora, eu te dei 2 dicas anteriores e pode ser que algumas dúvidas tenham surgido na sua cabeça. Por exemplo, na questão de contrato, obviamente que existem milhares de contratos padrões na internet, sempre pode rolar uma dúvida do tipo, será que eu preciso de um advogado? Alguém que faça o contrato por mim? Ou de repente alguém que olhe o contrato e garanta que o contrato está dentro? O ideal é que sim, mas nem todo mundo pode pagar um advogado e dependendo do nível que você está agora na sua jornada, pode ser que essa não seja a sua realidade. Uma outra questão que também pode surgir aí, e já eu vou te explicar como você pode resolver essas questões, e se mesmo com o contrato o cliente não pagar, né? Mesmo que você tenha entregue o serviço ou que eventualmente ele tenha pago antes e vá pagar depois, enfim, e se por algum motivo o cliente não pagar? O ideal é que se você tem um advogado, esse advogado intermedie, faça aí, você vai acionar o seu contrato, né? Você vai acionar ele de alguma maneira e geralmente com a ajuda de um advogado ele vai fazer essa mediação para garantir que ele vai te pagar, nem que seja via um acordo, por exemplo. E geralmente isso tem um custo, tá? Por experiência própria, eu já tive que fazer isso algumas vezes na minha vida. Nas 2 ou 3 vezes que eu precisei fazer isso, em todas elas, para ser especificamente, eu falei com um advogado, que hoje é o advogado que cuida dos meus contratos, que cuida de todas as coisas, é o mesmo advogado desde então, e isso já faz mais ou menos uns 3 ou 4 anos, se eu não estiver errado. Então, todavia, eu contei com a ajuda desse advogado e, obviamente, teve custos adicionais, custos que, infelizmente, eu tive que desembolsar. Veja, né, além do cliente não me pagar, eu ainda tenho que pagar o advogado, é chato isso. Então, por isso que eu quero te falar sobre a proposta segura, que é essa ferramenta que eu mencionei no início do vídeo, criada pela Creators. Mas antes de te falar, eu quero te mostrar que vai ser muito mais prático de você entender e eu já te dou um tutorial de como ela funciona. Para você enviar uma proposta segura, basta você acessar o creators.llc e depois criar a sua conta. Se você ainda não tem uma conta, é rapidinho, basta você clicar ali em Seja Creators, colocar seus dados e você já vai ter sua conta criada. Agora, se você já tem uma conta, é só você fazer o seu login. Eu vou fazer o login pela minha conta aqui cadastrada, ele já vai me redirecionar aqui para um dashboard, onde eu tenho
todas as informações necessárias do meu perfil, e aí você basta descer um pouquinho a tela para chegar aqui em envie proposta para seus clientes pela Creators e fique em paz. Então aqui você vem, clica no botão, ele já te dá essas informações básicas de como você cria e, ao mesmo tempo, quais são os grandes benefícios por trás da proposta segura. Então, veja só como é legal, né? A gente tem a cobrança automática, tem o contrato inteligente, então já tem um contrato automático direto pela plataforma, que protege tanto você quanto o seu cliente. A gente tem o suporte e mediação, ou seja, a gente conta aí com a galera da Creators para nos ajudar a qualquer tipo de mediação que venha a ser necessário. E o que é mais interessante para nós, além de toda essa segurança, obviamente, é que não tem nenhum custo para nós que somos criadores, né? Então, se você está criando, se você está aí colocando o teu serviço no mundo, você não precisa pagar absolutamente nada para ter a sua proposta segura, tá? Basta você enviar por aqui. Quem paga na realidade é o seu cliente, então ele tem um custo aqui de 12% cobrado diretamente para o seu cliente final. E no futuro ainda haverá alguns programas de benefícios, então tem alguns pontos, alguns benefícios que eles querem colocar e a proposta está bem interessante. Bom, como é que você envia essa proposta então? Você vem aqui e coloca o título da sua proposta, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar com uma identidade visual, então você coloca aqui do que se trata, geralmente coloca-se o nome do cliente, né? Eu gosto de colocar identidade visual para a empresa tal, é branding ou estratégia de branding para a empresa tal. Aqui você conta um pouco desse projeto, você pode colocar bullet points ou você pode colocar diretamente, então, por exemplo, criação de identidade visual para a empresa, e aí você coloca o nome da empresa e você pode colocar tudo o que inclui. É interessante você conseguir colocar aqui tudo o que for necessário relativo ao seu projeto, tá? Quais são as etapas, qual é o cronograma, enfim, tudo o que é necessário para que você crie esse projeto, né? Para que você exerça para que você entregue esse projeto. Então é legal você colocar aí, por exemplo, quais são as etapas, colocar aí qual é o cronograma. É obrigatório? Não é obrigatório, mas fica legal se você colocar, porque isso tudo vai constar no contrato seguro, né? Nesse contrato inteligente que vai ser gerado aqui. Não há necessidade de você usar terceiros, né? Usar uma outra plataforma ou utilizar um outro contrato. Aqui ele já vai gerar um contrato para você. Vamos supor aqui que você vai fazer o início no dia 8 de junho e que você vai fazer o término disso daqui no dia 15 de junho. Ou que você vai demorar aí um mês e vai entregar isso daqui no dia 15 de julho, por exemplo, né? Então você coloca aqui o início e o fim para a gente ter bem claro qual é o início e o final desse contrato. Se houver alguma proposta, algum anexo, alguma informação adicional, você pode simplesmente clicar aqui em escolher um arquivo, né, e ele já abre aqui para você colocar. É legal colocar aqui uma proposta quando você trabalha com anexo, né? Se você já fez a proposta para o seu cliente e você apresentou ela antes dele aceitar, é legal você anexar ela aqui, que ela vira um anexo para você. Aqui você coloca o valor do seu projeto, como você pode ter percebido, ele já vai ter colocado um valor automático aqui, né? Você pode alterar esse valor para mais ou para menos, então dependendo aí do valor que você vai cobrar para fazer sua identidade visual. O tipo de trabalho, né? Se você vai trabalhar de forma remota, presencial ou ambas, né? Geralmente aí a gente vai colocar como remoto, e o equipamento você pode colocar esse equipamento próprio, ou se você vai fazer em loco, ou se de repente seu cliente vai te fornecer, você pode colocar aí fornecido. Por fim, você vai colocar o nome do seu cliente embaixo, você vai colocar o e-mail do seu cliente, ele não precisa ter uma conta na Creators ainda, tá? Ele vai receber lá um e-mail pedindo para ele aceitar a proposta, ele vai ter que criar um login, uma senha, então uma coisinha bem simples também, e aí você pode finalmente enviar. Uma vez que você tenha enviado, sua proposta aparece aqui, ó. Então ele aparece aqui embaixo para você como uma proposta, tá vendo? Então aparece a solicitação em andamento, né? Para quem você está enviando, o número desse projeto, o valor que você cobrou, a data de entrega. Todas as informações que você colocou vão ser colocadas aqui. E quando ele aceitar a proposta lá, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para você o contratinho inteligente, né? Que é um contrato bem legal. Então, é bem simples de você enviar aqui a sua proposta segura pela Creators. Não tem nenhum segredo.
E aí, deu pra ver que é uma ferramenta bem legal, bem diferente, é uma ferramenta nova que a Creators acabou de lançar e eu precisava vir correndo contar isso aqui pra vocês. Eu confesso que se eu tivesse uma ferramenta dessa na minha época, né, quando eu estava iniciando, quando eu não tinha advogado, teria me ajudado em muitas coisas. Por quê? Talvez eu acabe me tornando repetitivo por mencionar alguns pontos que eu acho essenciais nessa ferramenta para que você entenda como ela realmente pode te ajudar. Além de ter toda aquela questão automática, por exemplo, o pagamento é feito automático. Então, ele gera um boleto, ele faz a cobrança, ele manda esse boleto para o seu cliente. Apesar de se pagar 30 dias depois, você tem uma garantia de intermediação, você tem suporte, você tem um contrato. Então você pode receber 30 dias depois. Eu recebo em alguns casos 30 dias depois, desde que eu tenha garantias. Lembra que essa foi a minha primeira dica, né? Tenha garantias. Um contrato é uma garantia. E no caso da Creators, você tem um suporte jurídico, ou seja, você tem um time ali especificamente para cuidar do seu contrato diretamente com esse cliente. Percebe que isso é muito incrível? Fora que, tipo, você não precisa pagar por isso. Então, mesmo que eventualmente seu cliente não pague, que não é o que a gente espera que vai acontecer, mas pode acontecer, você ainda vai contar ali com o suporte jurídico para fazer essa mediação, para ir buscar junto com o cliente a melhor solução. É claro que isso vale para ambas as partes. Então, para você que está contratando um freelancer, por exemplo, receber uma proposta pelo Proposta Segura da Creators, com toda certeza também é uma segurança maior para você. Não importa se você é freelancer ou não, no final das contas vai ser bom para ambas as partes, né? Porque você tem ali um contrato inteligente, você tem um suporte jurídico entre partes, ou seja, a Creators vai ajudar ambos os lados no que for necessário. Um outro ponto que eu gosto muito ali, além de toda a usabilidade, que é muito prática, é que você não precisava ter uma conta da Creators antes, você não precisa usar a Creators como plataforma. Eu já falei da Creators aqui em outro momento, vou deixar um link aí no card, você pode ir lá ouvir minha opinião sobre. Gosto muito, acho que talvez seja, se não a única, eu não consigo me lembrar de nenhuma outra, então provavelmente é a única plataforma até hoje que conecta freelancers com quem está contratando, que eu gosto, né, da mecânica, do formato, de como ela funciona, porque particularmente eu não gosto muito das outras coisas, das outras plataformas. Todavia, a forma como ela funciona e o fato dela ter criado esse Proposta Segura, mesmo para quem ainda não tem cadastro, ou seja, você vai lá, você faz um cadastro rapidinho, você já envia a sua proposta para o seu cliente, mesmo que seu cliente também não esteja cadastrado lá, né? E você ainda conta com outros recursos da própria plataforma. Então você pode subir seu portfólio, você pode colocar lá e montar uma página para você e acaba servindo até para você eventualmente participar aí de alguma curadoria, né? Alguma empresa estiver precisando de alguém com as suas habilidades, com os seus conhecimentos, sem sombra de dúvida que você vai acabar entrando ali na curadoria. O foco é especificamente a Proposta Segura, tá? Entenda que é uma ferramenta que não existia no mercado. Eu tenho quase certeza que outras vão copiar, mas, cara, isso eu queria muito de verdade que isso existisse na época que eu estivesse começando a minha vida freelancer. Teria me ajudado e tirado tanta dor de cabeça que vocês não têm noção. Se você já viu alguma live, se você já viu alguma história de eu contando das coisas que já me aconteceram, você sabe do que eu estou falando. Se você não viu, aproveita para ver os outros vídeos nesse canal. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tanto das dicas como dessa ferramenta. Para se cadastrar na Creators é bastante simples, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, né? Eu já falei ali no tutorial, mas de toda forma eu vou deixar aí o link na descrição, ok? Bom, espero que você tenha gostado e não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar para que mais freelancers tenham acesso a essa informação. Se você gostou, deixa seus comentários e o que mais você gostaria de ver por aqui, que outras dicas você gostaria de ver por aqui, e nos vemos no próximo vídeo.